Shalom, homens de honra, dia 2 de junho, vamos lá, nosso devocional é esse aqui, ó, Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para a mensagem do nosso devocional. Peça ao Pai de forma específica. Vamos para o versículo do dia. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7, verso 7. O que quer dizer para nós esse versículo aqui? Mateus 7, verso 7. Primeiro pedacinho do versículo. Pedi e dar-se-ei-vos-á. Jesus nos ensina a levar nossas necessidades ao Pai. Não devemos orar de forma vaga, mas apresentar pedidos específicos, confiando que Deus ouve seus filhos. Temos que até na oração ser específico, o que nós estamos querendo com Ele, que Ele vai nos atender. Buscai e encontrareis. Buscar é ir além do pedido, é desejar conhecer a vontade de Deus, preservar em sua presença e viver em obediência. Olha lá, temos que estar em obediência, andando na fé, perseverar, porque a vontade é dele, não é nossa. Quem busca ao Senhor de coração encontra direção. Olha lá, é Ele que está nos guiando. Batei e abrir-se-á-vos-á. Bater representa perseverança, mesmo quando a resposta demora. Deus nos chama a permanecer firmes, pois Ele abre as portas certas no tempo perfeito. Olha lá. Ele não vai abrir a porta para mim e para você antes do tempo, porque o tempo é dele. O tempo é dele, o tempo certo Ele vai abrir a porta para mim e para você. Mas nós temos que orar especificamente o que nós estamos querendo, pedir para Ele. E a aplicação nos dias de hoje desse versículo, Mateus 7, verso 7. Deus deseja que seus filhos tenham um relacionamento sincero com Ele. Em vez de orações genéricas, apresente ao Pai pedidos específicos, alinhados com sua vontade. Persevere em oração e confie que Ele responderá da melhor maneira e no tempo certo. Quem pede com fé, busca com perseverança e bate com constância, experimenta o cuidado e a fidelidade do Senhor. Olha lá. Quem pede com fé, o que acontece? Busca com perseverança, bate constância, experimenta cuidado e a fidelidade do Senhor. Olha lá. Eu e você temos que buscar isso aí, ó. Perseverar, a constância e a fidelidade dele. Pedir com fé o que nós estamos querendo. Específico. Pedir as coisas específicas. Conversar com ele. Amém? E orar com fé. Vamos para a mensagem do nosso devocional. Quando buscamos a Deus, é essencial pedir de forma clara e específica. Assim como um pai sabe das necessidades dos seus filhos, Deus deseja que peçamos diretamente o que precisamos. Muitas vezes, ficamos tímidos ou vagos nas nossas orações. Mas a Bíblia nos ensina a confiar e apresentar os nossos desejos e necessidades ao Pai. O Salmo 37 também fala sobre isso, destacando que aquele que se alimenta da verdade, confia e permanece em Deus, herdará a terra. Isso significa que podemos pedir com convicção aquilo que está no nosso coração, sabendo que Deus nos ouve e age em nosso favor. Pedir de forma específica é um ato de fé. Um passo importante para sermos atendidos conforme a vontade do Pai. Não precisamos temer, pois a promessa de Deus é clara. Se permanecermos firmes nele, seremos abençoados e teremos a paz que tanto buscamos. Jesus nos ensinou que permanecermos nele
podemos pedir o que quisermos e isso nos será feito. Permanecer significa firmeza, fidelidade e estabilidade. Quando estamos firmados em Deus, somos capazes de pedir com confiança, sabendo que Ele tem o controle da nossa vida e atenderá às nossas necessidades no tempo certo. Olha lá. Então aqui está falando o que para nós? Para nós pedirmos, que Ele vai nos atender, só que vai ser no tempo dele, no tempo certo. Porque só assim Ele vai ver se nós estamos preparados para atendê-lo nesse tempo. Amém? É isso. Temos que orar com fé, permanecer com firmeza. Permanecer significa o quê? Firmeza, fidelidade e estabilidade ao Pai. Por isso que nós temos que pedir de forma específica a Ele, nas nossas orações. Às vezes eu e você não está sabendo nem fazer nossas orações direito. Ele fala aqui, às vezes nós somos vagos até nas orações. Então nós temos que pedir para o Pai. É como o seu filho pedir para você alguma coisa. Ó, pai, eu quero aquela bicicleta com aquela cor azul, aquela com marcha, aro 17 e tal. É a mesma coisa a gente orar para Deus assim. O que nós estamos querendo, específico. É uma cura? Ore para a cura. É uma bênção? Ore para a bênção. Que Ele vai nos atender. Só que não vai ser imediato. Vai ser no tempo dele, no tempo certo. Que nem está falando aqui. Mas temos que orar com fé. Permanecer. Fidelidade com Ele. É assim que nós temos que orar hoje, daqui para frente. Eu e você. Peça ao Pai de forma específica, é o título da nossa mensagem hoje. Temos que pedir sim. Às vezes você almeja aquela casa, tem que saber se é casa grande, se é casa pequena. Uma hora você vai ser atendido. Amém? Então é isso, de forma específica. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live. Meu canal do YouTube também está todas as lives gravadas desde o dia 1º de janeiro. Que é esse devocional aqui, ó, para quem entrou agora e não conhece. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. 365 dias, ó. Estaremos juntos aqui. Amém? Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai amado, ensina-me a pedir de forma específica aquilo que preciso, confiando que o Senhor está atendendo, que o Senhor está atento às minhas orações, que eu possa ser claro e firme às minhas súplicas, sabendo que é fiel para me responder. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos. Então, até na nossa oração, ó, está pedindo para ensinar nós, eu e você, a pedir da forma específica nas orações. Que ele estará atento à minha e às suas orações. O Senhor está atento, porque Ele é nosso Pai. Nós somos filhos dEle. Ele que nos criou. Ser claro e firme nas minhas súplicas, sabendo que é fiel para me responder. Olha lá, Ele vai nos responder. Ele vai responder eu e vai responder você. Mas temos que ser fiel a Ele. Orar com fé, fidelidade, alinhamento. É isso que está pedindo. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, João 15, versos 7 a 8. Eu vou ler para vocês, mas depois vocês leem em suas casas aí também. Capítulo 15 diz assim, de João: A videira e os ramos é o título. Só que ele pede para nós lermos o quê? O versículo 7 e 8. 7 a 8. O versículo 7 diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É o versículo semelhante a Mateus aqui. 7, verso 7 do versículo nosso aqui do devocional. Semelhante. O que pedir, Ele vai nos atender. Está falando aqui no versículo 7 de João. Verso 8 agora. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que Ele quer dizer conosco, para nós aqui hoje, sobre isso? Que se nós pedirmos, Ele vai nos atender.
E se nisso nós glorificarmos a Ele, ao nosso Pai, nós vamos dar frutos. E nós dando frutos, nós vamos nos tornar o que dele? Discípulos dele, do nosso Pai. Amém? E a explicação de João 15, versos 7 a 8, para hoje. Pelo tema do nosso devocional. Peça ao Pai de forma específica. Primeiro pedacinho do versículo nos ensina o quê? Se vos permanecerdes em mim, o que quer dizer isso? Antes de pedir, Jesus ensina sobre permanecer em comunhão com Ele. Olha lá. Uma vida ligada a Cristo produz confiança e intimidade com o Pai. Entendeu? Uma vida ligada a Cristo produz confiança e intimidade com o Pai, com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. O tempo é dele. Ele vai dar para nós, mas no tempo dele. Ele vai nos atender. O que nós devemos fazer? Orar. Com fé e de forma específica a nossa oração. Não pode ser em vão a nossa oração. E ele nos ensina o que nesse pedacinho? Permanecer em comunhão com ele. Amém? Segundo pedacinho do versículo. E as minhas palavras permanecerem em vós. Quando a palavra de Deus habita em nosso coração, no meu e no seu, nossos desejos passam a estar alinhados com a vontade dele, do Senhor. Temos que entregar nossas vontades de coração para o Pai, na nossa oração. Assim aprendemos a pedir de forma específica e segundo os seus propósitos. Olha lá. Temos que estar de coração aberto, entregar tudo que nós temos para Ele nas orações. Terceiro pedacinho do versículo. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa promessa é para quem permanece em Cristo. A pergunta é, você está permanecendo em Cristo? Deus responde às orações que nascem de um coração obediente e rendido, usando cada resposta para cumprir sua vontade. Então, se você está sendo desobediente hoje, trate de ser obediente. Porque quem é obediente é rendido, é um coração rendido. Um coração obediente é um coração rendido, usando cada resposta para cumprir a sua vontade. Qual a vontade? A vontade dele. Por isso que nós temos que ter obediência. Amém? Quarto pedacinho do versículo e último pedacinho do versículo. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. O propósito das respostas de Deus não é apenas satisfazer nossos desejos, olha lá, é satisfazer o desejo dele, mas produzir uma vida frutífica, que glorifique o Pai e testemunhe seu poder. Nós vamos ser frutíferos, porque nós estamos na glória do Pai. E nós vamos ser testemunho do poder que Ele tem sobre nós. É isso que está falando o versículo aqui, o último versículo. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Olha lá. Ele quer que eu e você dê fruto. Seja um frutífero. Transforme outras vidas. Cura outras pessoas, orar para outras pessoas, agir com amor. Resumindo aqui, ver com amor tudo ao nosso redor, porque ele agia com amor, o nosso Pai. Que nós vamos ser testemunho do poder dele. E eu estou sendo transformado. E estou sendo testemunho, estou fazendo a live para vocês aqui. Com um pouquinho que eu sei. Com um pouquinho que eu sei. Estou transbordando a vida de muita gente aí na live. Tenho certeza disso. Que essa live está alcançando corações. Pelo pouquinho que eu sei. Você também pode fazer o mesmo. Com o pouquinho que você sabe, você pode transformar outras pessoas aí ao seu redor. Não precisa muito. Você nunca vai estar preparado, nunca vai estar perfeito.
Para Deus, nós temos que ter o coração disponível. Amém? Ele só quer o nosso coração e nós temos que estar com o coração disponível. Ele não quer a perfeição. Ele quer só o coração disponível e a obediência dele. Obedecer a ele. Andar reto. Na palavra. O que fala na Bíblia, temos que fazer o que está na Bíblia. Renovação de mente, que nem fala Romanos 12, 2. Renovação da mente primeiro. Para depois acontecer o quê em Romanos 12, 2? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Como que nós vamos alcançar essa perfeita, agradável vontade? Se nós tivermos a ele. Renovação da nossa mente. Eu e você, às vezes, deixa o mundo ainda nos atacar. Deixa o mundo nos moldar ainda. Não podemos fazer isso. Nós somos fora do padrão do mundo. É outro olhar, é outra visão, é outro pensamento. Amém? Então é isso. Temos que ser obedientes. Orar orar específico. Fazer a oração nossa específica ao nosso Pai. Amém? Porque o poder é dele, o tempo é dele. E a aplicação de todo esse versículo hoje para nós aqui, um resumo. Peça ao Pai com clareza. Fé é um coração alinhado à sua palavra, olha lá. O que eu acabei de falar? Temos que andar na palavra, o que diz a Bíblia temos que fazer. É difícil? É difícil, mas nada impossível para mim e para você. Não podemos deixar o mundo nos dominar. Quanto mais você permanece em Cristo, mais seus pedidos refletem a vontade de Deus, olha lá. Quanto mais você andar certo na palavra, não pecar, não murmurar, mais você vai estar alinhado com Ele. Nós pecamos todos os dias, mas assim que nós pecamos, nós se arrependemos, pedimos perdão a quem está ao nosso lado, na nossa casa já, de prontidão. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Aí em casa, não estou falando fora de casa, é em casa. Se eu pequei, eu tenho que pedir perdão para minha esposa imediatamente, que nem fazia Davi com o Senhor. Davi pecou, traiu, fez tudo. Só que ele estava no pé da cruz lá, no secreto, pedindo perdão para Deus. Por isso que ele foi segundo o coração de Deus. Nós também temos que ser assim. Ah, eu fiz algo com a minha esposa que ela não gostou? Perdão, meu bem. Vou no secreto e peço perdão para Deus também. É assim que funciona. Imediatamente, sem pensar. Você também tem que fazer o mesmo. Isso é obediência. Amém? E Ele quer nossa obediência. Nosso Pai, porque Ele é nosso Pai. Você não quer que seu filho seja obediente com você também, que você é pai e mãe? Deus também é a mesma coisa conosco. Temos que ser obedientes. Peça que Ele vai dar. Como você dá para o seu filho algo. Uma roupa, um tênis, alguma coisa assim. Um brinquedo, se ele for menor. O Pai nosso também vai dar. Só que nós temos que orar especificamente o que nós estamos querendo. Amém? A oração específica acompanhada de obediência e comunhão com Jesus gera frutos que glorificam o Senhor e confirmam o verdadeiro discipulado. Olha lá. Por isso que está falando no versículo lá que seremos discípulos. Quem está nos discipulando? A nossa igreja que nós frequentamos. E o nosso Deus na Bíblia está discipulando eu e você. Por isso que quando nós vamos à igreja, nós temos que trazer para a prática aqui fora. Aí se você participa da igreja de algum evento lá, de discipulado da Bíblia, aí vai te agregar mais ainda. Conhecimento, entendimento, discernimento da palavra. Para adquirir o quê? Sabedoria. Que nem Salomão fazia. Ele quis o quê? Só sabedoria. Do nosso Pai. Isso vai te agregar, só que você tem que aplicar aqui fora. Porque nós somos a igreja em movimento.
Nós somos a igreja. Nós vamos transformar outras pessoas. Só que primeiro temos que transformar a nossa casa primeiro. As pessoas que estão ao nosso redor. Sua família quem é? É Deus no centro, lembre-se disso. Deus no centro, depois vem seu marido ou sua esposa, certo? Depois vem seus filhos. Deus vem em primeiro lugar, antes da sua esposa ou antes do seu marido. E antes do seu marido. Depois vem seus filhos. Certo? Primeiro é Deus, segundo é seu marido e sua esposa, terceiro é seus filhos. Lembre-se disso, porque tem que colocar Deus no centro de tudo da sua vida. Porque Ele vai transformar a sua vida por inteira, não vai transformar a sua vida pela metade. Só que daí você tem que ver aonde você está se precisando de algo maior. Às vezes é na finança, então você tem que atacar na finança, na oração. Ele vai te moldar na finança. Ah, é na saúde? Beleza, é na saúde. E assim por diante. Aí ele vai fazer a varredura. Aí você tem que fazer a varredura da sua vida. Das 11 áreas da sua vida aí que tá pegando. E aí você vai ter que orar especificamente para isso. Entendeu? É isso aí. Então hoje é isso aí, nós temos que orar. Porque nós somos discípulos. Ele vai nos formar como discípulo. Como foram os 12 lá. Ele estava formando. Tudo que os discípulos fizeram, Judas também fez, que foi o traidor. Estava no meio dos 12. Mas Judas fez tudo que os outros fizeram. E ainda traiu ele. Ainda. E ele falou que tinha um traidor ali na ceia. Lá, quando ele estava lavando os pés dos discípulos. Amém? Então é isso. Até o traidor ele sabia que tinha, e o traidor fez tudo que os outros fizeram. Até chegar à traição. Porque ele estava caminhando com os discípulos. Ele também era um discípulo. Só que por ele traiu. Amém? Então é isso. Nós somos discípulos de quem? Do nosso Pai. Do nosso Pai. Falou no versículo lá. Versículo 8, que nós seremos discipulados. Por isso que nós temos que orar com fé específica, uma oração específica, que Ele vai nos atender. Amém? E a frase final do nosso devocional hoje é: pedir de forma específica é um ato de fé. Olha lá, de novo a fé. Temos que orar com fé, obediência, ser obediente à palavra, não deixar o mundo nos dominar. Aí eu volto em Romanos 12, 2. Renovação da nossa mente. Para nós podermos ter a boa, perfeita e agradável vontade dele, do nosso Deus. Se não renovar a mente, nada disso vai acontecer conosco. Comigo e com você. Amém? Então vamos orar de forma específica daqui para frente. Eu e você. Porque só assim nós vamos ser atendidos. Vamos orar com fé, permanecer, perseverar nele. O tempo é dele. Ah, Alexandre, mas às vezes demora. Vai demorar, mas é o processo. É ele que está no comando, não é você. Não sou eu. Mas a hora que vier a recompensa, aí você vai falar: meu Deus, o Senhor é bom mesmo. Gratidão por me ouvir na minha oração. Amém? Então é isso. Vamos ser obedientes, ter paciência também, porque não é imediato. O tempo é dele. Ele criou o mundo. Ele criou o mundo. Ele que nos criou. Então ele sabe o que ele está fazendo conosco, comigo e com você. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que ele revista você e sua família, da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que ele fala em Efésios. Revista você e sua família, cabeça às plantas dos pés. E cubra e blinde você com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar em suas casas, em seus familiares e aonde você estiver. Amém? Fui.